Deus me mandar para o inferno, lá no inferno eu vou levantar as mãos e vou dizer: eu estou aqui com justiça, o Senhor é justo ter me mandado para cá. Então, só quando você chega nesse ponto é que você está pronto para ser salvo. Mas enquanto você achar que você ainda merece alguma coisa, que Deus tem que lhe dar alguma coisa, que Deus lhe é obrigado a lhe dar alguma explicação, satisfação, favor, então você ainda está preso nessa armadilha que é a tentativa de se justificar por obras, por merecimento, por alguma coisa. A salvação é de graça para você e para mim, mas custou a Deus o seu Filho. Ele teve que nos redimir. Porque veja, Deus é um Deus justo. E Deus não poderia simplesmente vir e dizer: Jim, Bill, Suzy, Mary, Charlie, eu perdoo vocês. Ele não seria mais Deus. Ele não poderia ser justo, não seria reto. Meus amados irmãos, quem vive nessa gangorra espiritual de achar que a salvação está na mão dele, que depende dele, que ele é quem constrói a salvação, ele vive num pânico, numa gangorra. Ele vive hoje seguro, amanhã inseguro, hoje indo para o céu, amanhã indo para o inferno, hoje salvo, amanhã perdido. Ele vive perdido e confuso, porque não percebeu que a salvação é uma obra exclusiva de Deus em Cristo, e que uma vez que você creu no Senhor Jesus, o futuro é esperança, é glória, é convicção, é certeza, é céu. Hoje temos um vídeo super importante e polêmico que você não pode perder. Vamos falar sobre os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas. É isso mesmo. Vamos mergulhar fundo nas Escrituras e entender quem são esses grupos e o que podemos aprender com isso. Agora, preste muita atenção. Eu vou revelar um tópico imperdível, algo realmente surpreendente no 6º ponto, que você definitivamente vai querer saber. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Se você está curioso para descobrir se está vivendo uma vida que agrada a Deus, ou se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente abaixo suas impressões e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos lá, porque essa mensagem vai impactar sua vida. Primeiro, o pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3, 28, 29. Para entender completamente esta passagem, precisamos olhar para o contexto em que Jesus a pronunciou. Jesus estava realizando muitos milagres, expulsando demônios e curando os enfermos. Os fariseus, ao verem esses milagres, acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Marcos 3. Jesus responde com uma parábola, mostrando a lógica ilógica da acusação deles, e em seguida faz esta solene advertência sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendendo a blasfêmia, definição e implicações. Blasfêmia, em termos gerais, é uma ofensa ou desrespeito grave a Deus. No contexto específico desta passagem, a blasfêmia contra o Espírito Santo é vista como a rejeição consciente, deliberada e contínua da obra do Espírito Santo e da graça de Deus. Não é uma blasfêmia ocasional ou uma dúvida momentânea, mas uma atitude persistente de atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. O teólogo Charles Spurgeon afirmou: a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado final de rejeitar a oferta de salvação, negando a graça de Deus até o último momento. Spurgeon enfatiza que esse pecado não é cometido por ignorância, mas por uma recusa consciente e intencional de reconhecer a ação de Deus. Por que é imperdoável? Natureza do pecado. A razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável reside na natureza desse pecado. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém rejeita permanentemente o Espírito Santo, está rejeitando o único meio pelo qual pode ser levado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. John Piper explica: o pecado imperdoável não é um ato isolado, mas uma condição do coração que rejeita a obra do Espírito Santo até o ponto de não mais ser sensível ao arrependimento. A solenidade da advertência a Jesus e os fariseus. Os fariseus estavam em uma posição de liderança espiritual e deveriam reconhecer a obra de Deus. No entanto, sua rejeição persistente e atribuição dos milagres de Jesus a Satanás era uma evidência de um coração endurecido e uma rejeição consciente da verdade.
C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, escreveu: "O pecado contra o Espírito Santo é terrível, porque significa fechar a única porta pela qual podemos entrar no reino de Deus. É escolher permanecer do lado de fora para sempre." Reflexões práticas para hoje. Evitar a blasfêmia. Para nós hoje, essa advertência serve como um lembrete da seriedade com que devemos tratar a obra do Espírito Santo. Devemos estar atentos para não endurecermos nossos corações contra a voz de Deus e sempre buscar viver em humildade e arrependimento. Billy Graham afirmou: "Se você está preocupado que possa ter cometido esse pecado, isso é um sinal de que não o cometeu. A preocupação é evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração." Segundo, os apóstatas são aqueles que conhecem a verdade de Cristo e ainda assim escolhem afastar-se dela. Este é um tema crucial para compreendermos a seriedade do compromisso com nossa fé e as consequências de abandoná-la. Definição de apostasia. É impossível, pois, que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6, 4 e 6. Esta passagem de Hebreus é uma das mais claras e solenes advertências contra a apostasia. O autor de Hebreus está escrevendo para cristãos que estão sob perseguição e tentados a retornar ao judaísmo. Ele enfatiza que aqueles que experimentaram plenamente a vida cristã e ainda assim escolhem rejeitá-la colocam-se em uma posição espiritual perigosa. A experiência dos apóstatas. Os apóstatas são descritos como aqueles que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles tiveram uma experiência genuína e profunda com Deus, conhecendo a verdade e a graça do Evangelho. John Wesley disse: "A apostasia é o abandono consciente da fé. É uma decisão que torna impossível a renovação do arrependimento, pois o coração se endurece contra Deus." O perigo da rejeição consciente. Natureza da apostasia. A apostasia não é um deslize ou uma dúvida momentânea. É uma rejeição consciente e deliberada de Cristo após ter experimentado sua verdade. É um voltar as costas para a salvação conhecida e oferecida por Deus. Charles Spurgeon afirmou: "Aqueles que apostatam demonstram que nunca foram verdadeiramente convertidos, pois a verdadeira conversão é evidenciada por uma perseverança contínua na fé." Consequências espirituais da apostasia. Impossibilidade de renovação. Hebreus 6, 4 e 6 enfatiza a gravidade da apostasia, declarando que é impossível renovar ao arrependimento aqueles que caíram após terem conhecido a verdade. Isso porque eles crucificam de novo para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Martinho Lutero afirmou: "A apostasia é o pecado que desafia a própria base da salvação. É como pisotear a graça de Deus e tratar o sangue de Cristo como algo profano." Exortação à perseverança. O livro de Hebreus constantemente exorta os crentes à perseverança. Em Hebreus 3,14 lemos: "Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim." A perseverança na fé é um sinal de genuína conversão e compromisso com Deus. R.C. Sproul destacou: "A perseverança dos santos é a marca daqueles que foram verdadeiramente regenerados." A apostasia revela um coração que nunca foi verdadeiramente transformado. Evitar a apostasia. Para nós hoje, a advertência contra a apostasia é um chamado à seriedade em nosso compromisso com Cristo. Devemos buscar uma fé profunda e enraizada, evitando as tentações que nos afastam de Deus. A comunhão constante com Deus, a leitura da palavra e a vida em comunidade são essenciais para manter nossa fé viva e ativa. A W. Tozer disse: "A fé verdadeira não é uma emoção passageira, mas um compromisso profundo e duradouro com Deus." Devemos cultivar nossa fé diariamente para que não nos desviemos do caminho. Que possamos perseverar firmemente em nossa caminhada com Deus, buscando sempre a sua graça e vivendo em obediência à sua palavra. Terceiro, os impenitentes. O que a Bíblia diz sobre aqueles que se recusam a se arrepender de seus pecados, o impacto dessa atitude em suas vidas e o que podemos aprender com as advertências das Escrituras. A necessidade do arrependimento. "Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis." Lucas 3:3. Jesus faz esta declaração em resposta a uma discussão sobre tragédias que ocorreram com alguns galileus. Ele usa o evento para enfatizar a necessidade universal de arrependimento.
afirmando que sem ele, todos igualmente perecerão. Isso mostra que o arrependimento é uma condição essencial para evitar a condenação. Martinho Lutero afirmou: o arrependimento é o primeiro passo em direção a Deus. A impenitência é uma recusa teimosa de admitir o pecado e buscar o perdão divino. O significado do arrependimento. Definição bíblica. Arrependimento, no contexto bíblico, vai além de simplesmente sentir remorso pelo pecado. É uma mudança de mente e de coração que leva a uma transformação de comportamento. Envolve reconhecer o pecado, confessá-lo e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. John Stott disse: arrependimento é uma volta completa de 180 graus, é afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Sem esse movimento, não há verdadeira conversão. O coração endurecido dos impenitentes. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2:5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, adverte contra a dureza de coração e a recusa em se arrepender. Ele explica que essa atitude acumula ira para o dia do julgamento, demonstrando que a impenitência não apenas impede a reconciliação com Deus, mas também aumenta a condenação futura. Charles Spurgeon comentou: um coração endurecido pelo pecado é um coração que se fecha à graça de Deus. A impenitência é a teimosia que nos impede de aceitar o perdão que Deus oferece. Consequências da impenitência. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Hebreus 3:15. Este versículo refere-se à rebelião do povo de Israel no deserto, quando endureceram seus corações contra Deus. É um alerta para não repetirmos o mesmo erro, pois endurecer o coração leva à separação de Deus e à perda das bênçãos prometidas. A W. Tozer disse: um coração impenitente é como uma rocha, nada pode penetrá-lo. Somente o quebrantamento pelo Espírito Santo pode transformá-lo em um coração de carne, sensível à voz de Deus. O chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Pedro, pregando no templo, chama o povo ao arrependimento e à conversão, para que seus pecados sejam perdoados e possam experimentar a renovação na presença de Deus. Isso mostra que o arrependimento é não apenas uma exigência, mas também uma promessa de renovação e refrigério espiritual. John Piper afirmou: o arrependimento é uma expressão da graça de Deus em ação. É o início de uma nova vida, uma vida que se volta continuamente para Deus em busca de santidade. Viver em arrependimento. Para nós hoje, a mensagem de arrependimento é vital. Devemos continuamente examinar nossos corações, confessar nossos pecados e buscar viver de acordo com os princípios de Deus. O arrependimento diário mantém nosso relacionamento com Deus vivo e vibrante. Billy Graham declarou: o verdadeiro arrependimento é mais do que palavras, é uma mudança de vida, é uma atitude contínua de humildade e submissão à vontade de Deus. Não podemos permitir que nossos corações se endureçam contra Deus, que possamos buscar sempre o arrependimento genuíno e viver em comunhão com o Senhor. Quarto, os orgulhosos. O que a Bíblia diz sobre os orgulhosos? Quais as consequências dessas atitudes e o que podemos aprender para viver uma vida de humildade diante de Deus? 1. A natureza do orgulho. Antes da destruição, eleva-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18:12. Salomão, o autor de Provérbios, nos alerta sobre a ligação entre o orgulho e a destruição. O orgulho eleva o coração do homem, tornando-o insensível à correção e à necessidade de Deus. A humildade, por outro lado, precede a honra, mostrando que o caminho para a verdadeira exaltação é através da humildade. C.S. Lewis disse: o orgulho é o grande pecado, é a raiz de todos os outros pecados e é essencialmente competitivo. Ele não se contenta em ter, mas deve ter mais do que o próximo. O orgulho e a queda. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Esta passagem de Provérbios reforça a ideia de que o orgulho leva à destruição. A altivez do espírito, ou seja, a arrogância, precede a queda, mostrando que o orgulho coloca o indivíduo em um caminho perigoso que inevitavelmente leva à ruína. John Calvin afirmou: a maior de todas as pragas é o orgulho. Ele é a raiz de todos os vícios, pois é a recusa de reconhecer a soberania de Deus. O orgulho nos relacionamentos. Riquezas e honra e vida são a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Provérbios 22:4.
A Bíblia ensina que a humildade e o temor do Senhor trazem recompensas como riquezas, honra e vida. O orgulho, por outro lado, destrói relacionamentos e impede a bênção de Deus. A humildade é essencial para viver em paz com os outros e com Deus. Dietrich Bonhoeffer disse: a humildade é a chave para todas as virtudes. O orgulho, em contraste, é a raiz de todos os males, pois é a recusa de se submeter a Deus e aos outros. O exemplo de Jesus. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5, 7. Paulo exorta os crentes a terem a mesma atitude de humildade que Jesus teve. Embora Jesus fosse Deus, ele não considerou seu status divino algo a que devesse se apegar, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. Este é o exemplo supremo de humildade que devemos seguir. Andrew Murray escreveu: a humildade de Jesus é a maior prova de seu amor por nós. Sua disposição de descer de sua glória para servir é a lição mais poderosa que podemos aprender sobre a humildade. As consequências do orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Tiago nos lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho coloca-nos em oposição direta a Deus, enquanto a humildade nos abre para receber a graça e a bênção de Deus. Jonathan Edwards disse: o orgulho é o maior inimigo que qualquer um de nós tem. É o grande obstáculo para a verdadeira piedade e santidade. Viver em humildade. Para nós hoje, a mensagem é clara. Devemos buscar a humildade em todas as áreas de nossas vidas. Devemos reconhecer nossa dependência de Deus, estar abertos à correção e tratar os outros com respeito e amor. Billy Graham declarou: a humildade é a verdadeira grandeza. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos eleva e nos abençoa de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Não podemos permitir que o orgulho domine nossos corações, que possamos buscar sempre a humildade e viver em submissão à vontade de Deus. Se você sentiu o toque do Espírito Santo hoje, não endureça o coração. Quinto, os idólatras. O que a Bíblia diz sobre os idólatras? Quais as consequências dessa prática e o que podemos aprender para manter nosso foco unicamente em Deus? A natureza da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 23, 5. Os primeiros mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai proíbem explicitamente a idolatria. Deus deixa claro que Ele é um Deus zeloso e que adorar qualquer outra coisa ou entidade é um grave pecado contra Ele. John Calvin afirmou: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós, desde a nossa infância, é um expert em inventar ídolos. A idolatria no Antigo Testamento. Eles provocaram ao Senhor ao ciúme com os deuses estranhos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Deuteronômio 32, 16, 17. Moisés adverte o povo de Israel sobre as consequências da idolatria. A adoração a outros deuses, descrita como sacrifício a demônios, provocou a ira de Deus e resultou em severos juízos sobre Israel. A W. Tozer disse: a idolatria é uma forma de adoração pervertida. É transferir a devoção que pertence unicamente a Deus para qualquer outra coisa ou ser. Consequências da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Paulo, escrevendo aos Coríntios, adverte contra a idolatria e exorta os cristãos a fugirem dela. Ele usa a história de Israel no deserto como um exemplo das consequências devastadoras da idolatria, incluindo a separação de Deus e a destruição física e espiritual. Tim Keller afirmou: um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus, qualquer coisa que absorve seu coração e imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você busca para receber o que só Deus pode dar. A idolatria nos tempos modernos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. O apóstolo João termina sua primeira carta com uma advertência simples, mas poderosa: guardai-vos dos ídolos. Esta advertência é relevante não apenas para a adoração de ídolos físicos, mas também para qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas. Elizabeth Elliot disse: a idolatria não é apenas um pecado antigo, é o pecado perene. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração é um ídolo.
O chamado à adoração exclusiva: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:4. O Shema, uma das passagens mais importantes da Torá, chama os israelitas a uma adoração exclusiva a Deus. Este chamado à devoção total e exclusiva a Deus é central para a fé judaico-cristã e contrasta diretamente com a prática da idolatria. C. Sproul afirmou: adorar a Deus de todo o coração, alma e força significa não deixar espaço para ídolos. A adoração verdadeira é devotar-se inteiramente ao único Deus verdadeiro. Evitar a idolatria. Para nós hoje, a mensagem é clara: devemos identificar e eliminar qualquer forma de idolatria em nossas vidas. Seja o culto a bens materiais, status, relacionamentos ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, precisamos reorientar nosso coração para adorar somente a Ele. John Piper declarou: a adoração verdadeira é um ato de amor e devoção a Deus que supera qualquer outro desejo ou afeição. Quando Deus é nossa maior alegria, todos os ídolos perdem seu poder sobre nós. Não podemos permitir que nada tome o lugar de Deus em nossas vidas, que possamos buscar sempre a verdadeira adoração e viver em plena devoção ao Senhor. Sexto, os hipócritas. O que a Bíblia diz sobre os hipócritas? As consequências dessa atitude e o que podemos aprender para viver uma vida de autenticidade e sinceridade diante de Deus. A natureza da hipocrisia. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Jesus cita o profeta Isaías para descrever a hipocrisia dos líderes religiosos de seu tempo. Eles faziam atos de adoração e falavam sobre Deus, mas seus corações estavam longe de viver em verdadeira devoção. Isso mostra que a hipocrisia é uma desconexão entre o que se fala e o que se vive. John Stott disse: a hipocrisia é essencialmente uma mentira. É pretender ser algo que não somos, para enganar os outros e talvez até nós mesmos. A hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Mateus 23:25. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, que se preocupavam apenas com a aparência externa de pureza, enquanto seus corações estavam corrompidos. Ele enfatiza que a verdadeira pureza deve vir de dentro do coração. Charles Spurgeon afirmou: nada mais é tão repugnante a Deus quanto a hipocrisia. É uma falsidade e uma arrogância que despreza a sinceridade que ele valoriza. Consequências da hipocrisia. Por isso, julgaste sem desculpa, ó homem, quem quer que sejas que julgas. Pois no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Romanos 2:1. Paulo adverte os romanos sobre a hipocrisia de julgar os outros enquanto cometem os mesmos pecados. Isso demonstra que a hipocrisia não apenas engana os outros, mas também traz condenação sobre o próprio hipócrita. Dietrich Bonhoeffer disse: a hipocrisia vive da mentira, alimenta-se da autossuficiência e do orgulho, e morre na luz da verdade e da humildade. O chamado à sinceridade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João exorta os crentes a andarem na luz, vivendo vidas transparentes e sinceras diante de Deus e dos outros. A verdadeira comunhão e purificação vem quando abandonamos a hipocrisia e escolhemos a sinceridade. W. Tozer escreveu: a sinceridade é o caminho para a santidade. Sem ela, nossas ações são meras performances vazias. Com ela, nossas vidas se tornam um reflexo genuíno da graça de Deus. O exemplo de Jesus. Então Jesus, vendo assim, disse: em verdade vos digo que muitos publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21:31. Jesus destaca a sinceridade dos publicanos e meretrizes que se arrependem e acreditam, em contraste com os hipócritas que confiam em suas próprias justiças. Ele mostra que a autenticidade no arrependimento e fé é mais valorizada por Deus do que uma fachada de religiosidade. John Piper afirmou: Jesus valorizava a honestidade de coração acima da aparência de santidade. Ele buscava aqueles que eram sinceros em sua necessidade de Deus, não os que se orgulhavam de sua moralidade. Viver em sinceridade. Para nós hoje a mensagem é clara. Devemos buscar a sinceridade em todas as áreas de nossas vidas. Devemos ser honestos sobre nossas fraquezas, admitir nossos pecados e viver de forma autêntica diante de Deus e dos outros. Billy Graham declarou: a autenticidade é a marca do verdadeiro cristão.
Quando vivemos com integridade e transparência, refletimos a luz de Cristo em um mundo cheio de trevas. Não podemos permitir que a hipocrisia domine nossos corações. Que possamos buscar sempre a sinceridade e viver de forma autêntica diante de Deus. 7. Os infrutíferos. O que a Bíblia diz sobre os infrutíferos? Quais as consequências dessa condição e o que podemos aprender para viver uma vida frutífera diante de Deus? A natureza da infrutividade. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Jesus, ao falar aos seus discípulos, usa a metáfora da videira e dos ramos para descrever a importância de permanecer nele. Aquele que está em Cristo e permanece nele dá muito fruto, mas sem ele, nada podemos fazer. A infrutividade é resultado de uma desconexão com Cristo. Andrew Murray escreveu: permanecer em Cristo é o segredo de uma vida frutífera. Sem essa conexão vital, nossa vida espiritual é estéril e inútil. A infrutividade e o juízo. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. João 15:2. Jesus explica que Deus, o Pai, é o viticultor que corta os ramos infrutíferos e poda aqueles que dão fruto para que produzam ainda mais. A infrutividade leva ao corte, simbolizando o juízo divino sobre aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus. C. H. Spurgeon afirmou: a infrutividade é uma evidência de que uma pessoa não está verdadeiramente unida a Cristo. Os ramos infrutíferos são cortados porque não cumprem o propósito para o qual foram criados. Consequências da infrutividade. Pois se isto não estiver presente em vós, ser-vos-á um impedimento, para que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:8. Pedro fala sobre a importância de crescer em virtudes cristãs, para evitar a inatividade e a infrutividade no conhecimento de Jesus. A infrutividade espiritual resulta em uma vida cristã estagnada e sem impacto. John MacArthur disse: a infrutividade espiritual é um sinal de que a fé de uma pessoa é ineficaz e improdutiva. Devemos buscar uma vida que reflita a plenitude de nosso conhecimento de Cristo. O chamado à frutificação. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Jesus declara que a frutificação glorifica a Deus e é uma evidência de que somos seus discípulos. A frutificação não é opcional, mas um chamado para todos os seguidores de Cristo. Dallas Willard afirmou: a frutificação é a evidência de uma vida transformada por Cristo. É através dos frutos que mostramos ao mundo a realidade do reino de Deus em nossas vidas. A frutificação no Novo Testamento. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:20-23. Paulo descreve os frutos do Espírito, que são características evidentes em uma vida guiada pelo Espírito Santo. Estes frutos são a marca de uma vida cristã autêntica e frutífera. Joy Packer escreveu: os frutos do Espírito são a manifestação externa de uma vida interior transformada pelo Espírito Santo. Eles são a evidência visível da graça de Deus em ação em nós. Viver uma vida frutífera. Para nós hoje, a mensagem é clara. Devemos buscar a frutificação em todas as áreas de nossas vidas. Isso envolve permanecer em Cristo, permitir que o Espírito Santo opere em nós e crescer em virtudes cristãs que glorifiquem a Deus. Billy Graham declarou: a frutificação é o resultado de uma vida dedicada a Cristo. Quando vivemos em comunhão com Ele, nossas vidas produzem frutos que impactam o mundo ao nosso redor. Não podemos permitir que nossas vidas sejam estéreis espiritualmente. Que possamos buscar sempre a frutificação e viver de forma plena em Cristo. Gostaram dessa mensagem impactante sobre os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas? Eu espero que isso tenha tocado o coração de vocês e os desafiados a refletirem sobre suas vidas espirituais. Mas antes de encerrar, eu tenho uma dica super especial para vocês. Se você quer continuar aprofundando seus conhecimentos e descobrir mais mistérios incríveis, eu te convido a assistir ao nosso vídeo sobre a origem de Lilith. É uma história fascinante e cheia de revelações que você não pode perder. Então, já clica no link que está na descrição ou no card aqui. A realidade precisa ser vista.